parte da matemática que trata das propriedades e medidas das extensões dos seus três aspectos. Como a linha de superfície é o volume, a geometria surgiu com a necessidade humana de desmarcar e dividir terras férteis para o cultivo de alimentos, isso logo no início da agricultura. Para os primórdios, a geometria era uma ciência que não se guiava por critérios científicos, e sim por mera observação, o que não permitia a obtenção de resultados precisos, apenas aproximados. Mesmo assim, esse conhecimento foi adquirido e utilizado para a construção de templos e pirâmides no Egito Antigo e da Babilônia. O aprimoramento da geometria, como a ciência exata, teve início na Grécia, com Tales Mileto, que viveu entre os séculos 7 e 6 a.C. Teve continuidade com a escola pitagórica, Platão e Euclides de Alexandria, entre muitos outros. E a geometria analítica? O que é e como surgiu? A geometria analítica, também chamada de geometria cartesiana e geometria das coordenadas, é o estudo da geometria através das coordenadas e dos princípios e análise da álgebra. O sistema de coordenadas cartesianas é usado de maneira geral para manipular as equações para planos, retas, curvas e círculos. Mesmo sendo brilhante, a geometria grega era pouco operacional, e isso só iria ser conseguido mediante a álgebra como princípio unificador, porém não eram muito bons em álgebra. No caso da geometria analítica, fruto dessa fusão, o mérito não foi uma de só pessoa. Dois franceses, Pierre Fermat e René Descartes, curiosamente ambos graduados em Direito e nenhum deles em matemática profissional, são os responsáveis por esse grande avanço científico. A geometria analítica é um dos muitos casos em ciência de descobertas simultâneas independentes, mas cada um, a seu modo, sabia que a ideia central era associar equações a curvas superfícies. Nessa particularidade, Fermat foi mais feliz. Descartes superou Fermat na notação algébrica. Mas o que é a reta? É o conjunto infinito de pontos alinhados de tal forma que os segmentos com extremidades de quaisquer desses pontos têm sempre a Qual a importância da matemática na arquitetura e na decoração? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Nogueira, arquiteto do Estúdio 4, e eu posso afirmar categoricamente que não existiria arquitetura sem a matemática. Os números estão por todos os lados, na fita métrica principalmente, que é o nosso instrumento direto de trabalho quando a gente vai fazer algum tipo de levantamento. E quando a gente vai projetar, nós precisamos calcular medidas como alturas, volumes, áreas. Então, no nosso meio tem muitas formas geométricas e muitos números ao redor disso. Onde a geometria entra na decoração? E qual projeto você destacaria que mais gostou de fazer? A geometria ela entra na arquitetura e especificamente na decoração de diversas formas. Aqui atrás a gente está mostrando um projeto de interiores onde a geometria está inserida, seja lá naquele revestimento 3D da parede, seja no formato de um móvel, de uma luminária ou de algum adorno. Então, tudo isso são formas geométricas que estão inseridas dentro da decoração desse ambiente. E respondendo qual projeto a gente mais gostou de fazer, de fato, eu costumo dizer que é sempre o próximo. Eu sempre espero que o próximo seja o melhor. Quais formas geométricas são mais usadas nas paredes atualmente? É interessante como as tendências chegam e as pessoas abraçam as ideias, como por exemplo as paredes geométricas que você citou. Nunca se pintou tanta parede geométrica como nesse período que estamos vivendo de pandemia, as pessoas em casa. E geralmente as formas mais simples, mais puras, que são quadrados, retângulos e triângulos. Mas com a tendência de chegando aí o borro, que é uma tendência mais retrô, os círculos vieram também para somar essas paredes geométricas. E não são só nas pinturas não. Olha aqui atrás esse banheiro que a gente fez. Os revestimentos, eles já vêm com essa pegada geométrica, como essa estampa aqui atrás. Queria deixar uma mensagem sobre a importância da geometria e da matemática enquanto estudante você foi e hoje está usando em sua profissão. O orgulho que eu
devo parte da minha educação à Salesiana, estudei aí desde pequeno, a minha esposa também. Hoje as minhas 2 filhas estudam aí e, curiosamente, ainda estão no infantil e estão aprendendo as formas geométricas. Eu me pego explicando para ela o que é um quadrado, um cubo, as formas com volumes também, né? Cilindros, esferas, enfim. E isso vem da educação desde o infantil, né? Então, as formas nos perseguem, os números nos perseguem, a matemática está em tudo. Para calcular o volume dessa cascata, a gente precisa de matemática. E eu espero ter contribuído com vocês nesse trabalho, mostrando o quanto a matemática e a geometria, principalmente, é muito importante na arquitetura. Formas geométricas do ambiente. Círculo, triângulos e retângulos, esferas, retângulos, hexágono, cilindro, quadrados, triângulo, pirâmide, retângulo, na escola tem várias formas: triângulo, retângulo, quadrado, quadrado, triângulo, enfim. Oi pessoal, aqui é a aluna Luiz Show, do 7º ano C. Bom, nossa sala ficou com o tema geometria no dia a dia e o nosso grupo ele quis mostrar para vocês um pouquinho sobre a geometria dentro até mesmo da arte. Bom, a gente trouxe alguns desenhos e algumas apresentações para que vocês possam ver que realmente a geometria ela pode estar incluída até mesmo na arte. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Beijos! Nós trouxemos para vocês 3 mandalas. Essas mandalas trazem uma representação espiritual indiana e são completamente formadas por formas geométricas. Além das mandalas, nós trouxemos 3 desenhos comuns do nosso dia a dia, formados por formas geométricas. E esses foram os desenhos. Obrigada!